Quando me casei com o tio Gregório, pensei que estava entrando no próximo capítulo da minha vida. Um capítulo estável, seguro e realizado. Aos 38 anos, eu estava pronta para deixar meu passado tumultuado para trás. Meu primeiro casamento havia terminado em desilusão. E, embora carregasse cicatrizes disso, o Gregório parecia ser o bálsamo de que eu precisava. Ele era bem-sucedido, equilibrado e tinha um jeito de me fazer sentir segura, mesmo não sendo particularmente expressivo. Aperte o botão de inscrever-se para não perder nossas histórias diárias, emocionantes. Confie em mim, você não vai querer perder o que vem a seguir. Esta tem um final que você não vai prever. Fique até o último momento para um desfecho que vai te deixar sem palavras. Mas ninguém te avisa o quão complicado pode ser unir famílias. O Gregório trouxe com ele o filho dele, o Natan, de um relacionamento anterior. Natan tinha 19 anos, era bonito de um jeito introspectivo, com maçãs do rosto bem definidas e um charme silencioso que poderia desarmar qualquer pessoa. Ele era uma cópia fiel do pai na aparência, mas suas personalidades não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Gregório era frio e metódico, Natan era impulsivo e imprevisível. Seu humor mudava como o vento. Desde o início, eu tive dificuldade para me conectar com ele. Ele parecia me ressentir, não abertamente, mas de maneiras sutis. Olhos desviados durante as conversas do jantar, respostas monossilábicas às minhas tentativas de conversar e uma indiferença geral sempre que eu tentava me aproximar. Eu dizia a mim mesma que levaria tempo. Afinal, eu era a estranha, a mulher que havia se casado com o pai dele e se mudado para a casa dele. Gregório, com todas as suas qualidades, não era de muita ajuda. Ele tinha um relacionamento complicado com Natan, muitas vezes criticando-o pela falta de direção ou disciplina. Ele precisa crescer, dizia Gregório, o tom carregado de frustração. Pare de mimar ele, Laura. Mas como eu poderia não mimar? Natan era jovem, ainda descobrindo seu lugar no mundo. Eu queria ser uma figura de apoio na vida dele, não outra voz de desaprovação. Por isso, me esforçava para ser gentil. Fazia as refeições favoritas dele, o defendia quando o temperamento de Gregório se exaltava e oferecia ajuda com as inscrições para a faculdade, que ele nunca chegava a completar. Às vezes, eu me perguntava se meus esforços eram exagerados. Estaria tentando comprar o afeto dele? Eu não sabia. Tudo o que sabia era que a distância gelada entre nós me fazia sentir inadequada e desesperada para preencher o vazio. Esse desespero me levou a ignorar os sinais de alerta, as saídas noturnas, os amigos que nunca conhecia e as mentiras que eram fáceis demais de perceber, mas pequenas demais para confrontar. Eu queria paz, mesmo que isso significasse ignorar a tensão que fervilhava sob a superfície. Então veio a noite em que tudo mudou. Gregório estava em outra viagem de negócios, deixando-me sozinha em casa com Natan. Não era incomum. O trabalho dele frequentemente o levava para fora da cidade por dias a fio. Eu já estava acostumada com esses períodos de solidão, preenchendo o silêncio com livros ou filmes para passar o tempo. Naquela noite, eu tinha acabado de me acomodar na cama com um romance quando ouvi. Um som abafado, como um baque, seguido por uma série de ruídos fracos e rítmicos. Congelei, minha mente percorrendo várias possibilidades. Seria a casa se ajustando, algum animal lá fora? Ou seria algo ou alguém dentro da casa? Saí da cama silenciosamente, o coração disparado, enquanto caminhava na ponta dos pés pelo corredor. O som ficou mais alto à medida que me aproximava do quarto de Natan. Hesitei, minha mão pairando sobre a maçaneta. Deveria bater? Chamar? Meus instintos gritavam para eu voltar, para me virar e voltar à segurança do meu quarto. Mas a preocupação venceu, e se ele estivesse machucado? Devagar, empurrei a porta. O que vi foi como um soco no estômago. Natan estava lá, de costas para mim, sem camisa, seus movimentos deliberados e íntimos.
Debaixo dele, uma garota, uma morena pequena que parecia ter a mesma idade dele, estava parcialmente coberta pelos lençóis amassados. Sua expressão era de choque e vergonha ao perceber minha presença parada na porta. "Meu Deus!", sussurrei, recuando antes que qualquer um dos dois pudesse dizer uma palavra. Tropecei pelo corredor, minha mente girando. Minhas bochechas queimavam de humilhação, não apenas pelo que eu tinha visto, mas por ter invadido um momento tão intensamente privado. Tranquei-me no meu quarto, afundando na beira da cama, enquanto a imagem se repetia na minha mente como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Mas não era apenas o choque do ato em si que me incomodava, era a garota. Seus olhos arregalados e assustados, a maneira como parecia se encolher com a minha presença. Algo no comportamento dela não me parecia certo. Ela não parecia estar tomada pela paixão, parecia presa. Disse a mim mesma para deixar para lá, atribuir aquilo à imprudência juvenil e à minha imaginação hiperativa. Mas conforme as horas se arrastavam, a inquietação se instalou sobre mim como um nevoeiro pesado. Na manhã seguinte, Natan saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Evitou meu olhar, murmurando um bom dia seco antes de sair de casa. A garota se fora, sem deixar traços de sua presença, exceto o leve perfume floral que pairava no ar. Eu queria dizer algo, abordar o que eu tinha visto, mas as palavras não saíam. Como abordar um assunto daquele sem piorar tudo? Além disso, Gregório sempre deixou claro que Natan era responsabilidade dele, não minha. "Deixe que eu cuide dele", dizia ele, sempre que eu manifestava alguma preocupação. Mas Gregório não estava ali, e o peso do que eu tinha testemunhado parecia um fardo que eu não podia ignorar. Com o passar dos dias, o comportamento de Natan se tornou mais errático. Ele se tornava cada vez mais recluso, passando longas horas trancado em seu quarto, ou desaparecendo por tardes inteiras, sem explicação. Quando eu perguntava para onde ele ia, ele me despistava com respostas vagas que apenas aumentavam minhas suspeitas. Minha inquietação se transformou em ação quando ouvi uma conversa telefônica certa noite. Natan estava andando no quintal, a voz baixa, mas tensa. "Eu já disse que vou resolver isso", ele disse. "Só fique fora disso, certo? Não preciso que você complique as coisas." Apertei o ouvido contra a janela, tentando ouvir mais, mas a conversa terminou abruptamente. Meu estômago se revirou em uma mistura de preocupação e curiosidade. Com quem ele estava falando? O que ele estava resolvendo? Movida pela necessidade de respostas, comecei a juntar os fragmentos de informações que tinha sobre a garota. Eu nem sabia o nome dela, mas me lembrava do rosto, o medo nos olhos e a forma como se agarrava aos lençóis como se fossem um escudo. Uma noite, me peguei rolando pelos perfis de Natan nas redes sociais, procurando qualquer pista que pudesse me levar a ela. Não demorou muito para encontrar o perfil dela. O nome dela era Amanda, e suas postagens pintavam o quadro de uma jovem tentando manter sua vida nos eixos. Legendas crípticas sobre traição e perda se alternavam com fotos dela sorrindo com amigos. Uma máscara, eu suspeitava, para esconder as rachaduras por baixo. Meu coração doeu enquanto eu lia suas palavras, cada uma sugerindo uma dor que me parecia muito familiar. Eu queria entrar em contato com ela, oferecer algum tipo de apoio, mas o que eu poderia dizer? "Oi, sou a madrasta do seu namorado. Eu te vi na outra noite e acho que você pode precisar de ajuda." Quanto mais eu aprendia, mais minhas suspeitas aumentavam. A vida de Amanda parecia repleta de dificuldades, problemas financeiros, laços familiares frágeis e um padrão de namorar homens mais velhos, que pareciam se aproveitar de sua vulnerabilidade. E então havia o Natan. Que papel ele estava desempenhando na vida dela? Ele era o salvador, o tormentador ou algo entre os dois? No final daquela semana, eu não estava mais perto de entender a verdade, mas não conseguia afastar a sensação de que estava à beira de algo muito mais sombrio do que havia imaginado. Cada interação com Natan parecia um jogo de xadrez.
cada movimento calculado e tenso. Ele sabia que eu estava observando, e eu sabia que ele estava escondendo algo. Mas o quê? Eu ainda não tinha as respostas, mas sabia de uma coisa. O que quer que estivesse acontecendo entre Nathan e Amanda era mais do que um romance passageiro. Era um segredo. E segredos têm uma maneira de desestruturar vidas. Eu apenas não percebia ainda o quanto isso desestruturaria a minha. O segredo de Nathan pesava sobre mim como uma sombra, ficando mais escuro a cada dia que passava. O comportamento dele era mais do que rebeldia juvenil. Era evasivo, calculado. Eu não conseguia decidir se ele estava protegendo Amanda ou a si mesmo. Cada olhar que ele me dava parecia um desafio silencioso, como se ele soubesse que eu estava chegando perto de descobrir algo que ele não queria que eu visse. Comecei a observá-lo mais de perto, meus instintos maternais em alerta máximo. Mas havia mais do que preocupação me movendo agora. Havia medo. A memória dos olhos aterrorizados de Amanda me assombrava à noite, deixando-me inquieta e irritada. Cada nova peça de informação que eu descobria parecia um fio que me puxava mais para dentro de uma teia que eu não tinha certeza se queria desvendar. Foi durante uma das viagens de Gregório que as coisas pioraram. Eu estava limpando a casa. Uma tentativa fútil de me distrair quando encontrei uma pequena caixa escondida embaixo do sofá da sala de estar. A princípio, pensei que era apenas lixo descartado de Nathan, mas quando abri, meu fôlego falhou. Dentro havia uma coleção de fotografias. Amanda me encarava de cada uma delas, com expressões que variavam de brincalhona a melancólica. Algumas eram espontâneas, ela rindo em algo que parecia um parque ou sentada na beira de uma cama. Mas outras pareciam diferentes. Eram íntimas, do tipo de fotos que não se compartilha publicamente. A forma como Nathan devia tê-las capturado, os ângulos, a iluminação, deixaram-me com um incômodo crescente. Eu me sentia uma intrusa, mas não conseguia parar de vasculhar as imagens. No fundo da caixa havia um bilhete escrito à mão, com uma caligrafia feminina e arredondada. Você disse que ia consertar. Estou confiando em você. Não me decepcione. Consertar o quê? A questão ecoou na minha mente enquanto eu empurrava a caixa de volta ao lugar onde a te encontrei, minhas mãos trêmulas. Naquela noite, eu não consegui dormir. Minha mente continuava voltando às fotografias, ao bilhete e às perguntas sem resposta em torno de Amanda. Quem era ela para Nathan? Namorada? Peão? Desesperada por clareza, recorri à única pessoa em quem podia confiar diante da minha crescente inquietação, eu mesma. Comecei a pesquisar o nome de Amanda, vasculhando registros públicos e redes sociais em busca de qualquer pista sobre sua história. O que encontrei apenas aprofundou o mistério. Amanda havia entrado e saído do sistema de acolhimento desde os 13 anos. Seu pai tinha desaparecido anos atrás e sua mãe havia se afundado no vício logo depois. Estava claro que ela fora forçada a crescer muito rápido, sua vida moldada por instabilidade e desespero. E então havia os homens mais velhos, mais ricos, cujos nomes apareciam em sussurros e rumores. Amanda não era estranha a usar sua aparência para sobreviver. Parecia um padrão nascido da necessidade. Mas Nathan não era um desses homens. Ele era jovem, impulsivo e emocionalmente instável. O que ele estava fazendo com alguém como ela? Quanto mais eu descobria, mais confusa a história ficava. E a cada descoberta, eu sentia os limites da minha própria moralidade se esvaírem. Uma noite, decidi confrontar Nathan. Não com acusações, mas com perguntas. Esperei até ele chegar em casa, mais tarde do que o habitual, o rosto corado com o que eu imaginei ser uma mistura de álcool e adrenalina. Ele passou por mim sem dizer nada, indo direto para o chuveiro. Enquanto o som da água correndo preenchia a casa, sentei no sofá, esperando. Os minutos se arrastaram, cada um deles afiando minha determinação. Eu precisava de respostas. Eu merecia respostas. Quando Nathan finalmente saiu, o cabelo ainda úmido e a camisa colada ao peito, senti minha coragem vacilar.
Ele não era mais o garoto que eu tinha conhecido meses atrás. Ele era um homem agora, em todos os sentidos que importavam. Mais alto, mais forte, carregando uma intensidade que era tanto sedutora quanto intimidante. Levantei-me com a intenção de detê-lo enquanto ele passava, mas ele parou primeiro, seus olhos encontrando os meus. Por um momento, a tensão entre nós era palpável, uma troca silenciosa de emoções que eu não conseguia nomear. Então ele deu um passo mais perto. O ar entre nós parecia carregado, o peso das minhas perguntas não ditas pressionando o espaço que nos separava. Eu deveria ter me movido, deveria ter dito algo para quebrar o momento, mas não consegui. Era como se estivesse enraizada no lugar, presa pela força da presença dele. A mão dele roçou na minha e pareceu deliberado, como um desafio não dito. Eu estremeci, sem saber se era de medo, culpa ou algo que eu não queria admitir. O toque durou mais do que deveria, seus dedos se curvando ligeiramente contra minha pele. Um choque de consciência percorreu meu corpo, minha mente traída pela confusão. Então, tão rápido quanto aconteceu, ele se afastou, deixando-me ali, de pé, com o coração acelerado e os pensamentos em caos. Na manhã seguinte, Natan já tinha saído quando acordei. A casa estava estranhamente silenciosa, o peso da noite anterior pairando no ar como uma nuvem de tempestade. Tentei afastar a memória, convencer-me de que não passara de um momento passageiro de interpretação equivocada, mas a culpa não me deixava. Joguei-me nas tarefas domésticas, na esperança de que as atividades rotineiras amortecessem o fio afiado da minha ansiedade. Não funcionou. Cada som, cada sombra parecia esconder algum segredo sinistro, e eu não conseguia escapar da sensação de que estava à beira de algo catastrófico. Quando Gregório ligou para saber como estavam as coisas naquela noite, quase contei tudo, sobre Amanda, sobre Natan, sobre as fotografias, mas, enquanto a voz familiar e distante dele enchia meu ouvido, me contive. Gregório não entenderia. Ele nunca entendia. Em vez disso, menti. Está tudo bem, eu disse, minha voz não traindo nada do tumulto dentro de mim. Naquela noite, me vi do lado de fora do quarto de Natan novamente. A porta estava entreaberta, o brilho fraco do abajur de sua mesa se espalhando pelo corredor. Hesitei, dividida entre minha necessidade de respostas e o medo do que poderia encontrar. Finalmente, entrei. O quarto estava uma bagunça, roupas espalhadas pelo chão, latas vazias em cima da mesa. Mas foi o cheiro que me atingiu primeiro. Aquele mesmo perfume floral que eu havia notado depois da visita de Amanda. Fui até a mesa, meus dedos passando pelas folhas espalhadas ali. À primeira vista, pareciam anotações típicas de faculdade, mas enquanto vasculhava, encontrei outra coisa, um recibo. Era de um motel nos arredores da cidade, datado de apenas alguns dias atrás. Meu estômago revirou enquanto eu seguia a linha das anotações feitas à mão no verso. Encontre-me às 8, não conte a ninguém. A caligrafia era familiar, era de Amanda. Sentei na beira da cama, segurando-me o recibo enquanto uma onda de náusea me invadia. O que quer que estivesse acontecendo entre Natan e Amanda não era apenas um caso passageiro, era algo mais profundo, mais sombrio e muito mais perigoso do que eu imaginava. E agora eu estava no meio disso. Com o passar dos dias, a tensão na casa se tornou insuportável. As ausências de Natan se tornavam mais longas e quando ele estava em casa, me evitava completamente. Mas eu não podia deixar isso para lá. Não agora. Comecei a juntar tudo o que havia descoberto, cada fragmento de informação formando um quadro para o qual eu não estava pronta. O passado problemático de Amanda, o comportamento errático de Natan e a crescente suspeita de que havia mais no relacionamento deles do que eu compreendia. E então havia Gregório, o marido que eu achava que conhecia, mas que agora parecia um estranho, sua atitude indiferente em relação a Natan, suas frequentes viagens de negócios e a maneira como ele sempre parecia desviar das minhas perguntas. Tudo isso
parecia conectado de alguma forma. Mas como? Eu ainda não tinha as respostas, mas podia sentir a verdade se aproximando de mim como um laço apertando. E no fundo, sabia que era apenas uma questão de tempo, antes de tudo desmoronar. Eu só não sabia se estava pronta para o que poderia encontrar. O recibo queimava um buraco na minha mente por dias. Meu primeiro instinto foi confrontar Natan, ou Amanda, ou mesmo Gregório. Mas algo me segurou. Uma voz insistente na minha cabeça dizia que eu não estava pronta para enfrentar as consequências do que poderia descobrir. Em vez disso, esperei. Disse a mim mesma que estava reunindo evidências, juntando os fragmentos de um quebra-cabeça que mal compreendia. Mas, no fundo, sabia que estava adiando, paralisada pelo medo do que a verdade me custaria. Era tarde numa sexta-feira, quando a tempestade finalmente se formou. Gregório estava fora da cidade, como de costume, e eu estava sozinha em casa. Natan não voltava há dias, e o silêncio era opressivo, sufocante. Andei sem rumo pelos cômodos, tentando me distrair, mas meus pensamentos continuavam voltando para o mesmo lugar. Acabei no quarto de Natan novamente. O perfume de Amanda ainda pairava, fraco, mas inconfundível. Sentei na beira da cama dele, meus dedos passando pelos lençóis amassados, enquanto tentava entender a bagunça em que minha vida se tornara. Foi quando ouvi a porta se abrir no andar de baixo. Meu coração disparou enquanto eu me esgueirava até o topo da escada, espiando o corredor mal iluminado. Natan estava parado no hall de entrada, a cabeça abaixada, os ombros curvados. Ele parecia exausto, derrotado. Por um momento, considerei voltar para o meu quarto, dar a ele o espaço de que claramente precisava. Mas então, ele olhou para cima, seus olhos encontrando os meus. E algo passou entre nós. Um entendimento não dito, um pedido silencioso. Sem pensar, desci as escadas. Nos encontramos no meio do corredor, o ar entre nós pesado, com palavras não ditas. Eu podia ver o tumulto em seus olhos, a culpa e a raiva, lutando por controle. Eu queria confortá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que não ficaria. Quando estendi a mão, não foi para repreendê-lo ou questioná-lo. Minha mão encontrou a dele, meus dedos roçando a palma da mão dele, em um gesto que pretendia ser maternal, mas parecia algo completamente diferente. Ele não se afastou. Em vez disso, deu um passo à frente, sua respiração quente contra minha pele. Meu coração disparou enquanto sentia o calor que emanava de seu corpo, a tensão entre nós crepitando como eletricidade estática. A mão de Natan se moveu para o meu braço, o toque tímido a princípio, como se tivesse medo de que eu o afastasse. Eu não afastei, eu não conseguia. A linha entre o certo e o errado se desfocava enquanto ele se inclinava, seus lábios roçando minha tempa. Minha respiração falhou, meu corpo traindo o conflito que se agitava na minha mente. Eu sabia que aquele era um limite que não podia cruzar, uma linha que não poderia ser desfeita, mas eu era impotente para impedir. Ele me beijou suavemente a princípio, depois com um desespero que combinava com o caos dentro de mim. Suas mãos se moveram para minha cintura, puxando-me para mais perto enquanto eu me agarrava a ele, meus dedos se curvando contra suas costas. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto nos entregávamos ao momento, nossos corpos se movendo juntos em um ritmo que parecia proibido e inevitável. Foi imprudente, egoísta e completamente intoxicante. Quando acabou, ficamos deitados no chão da sala, as consequências de nossas ações nos atingindo como uma onda gigante. Eu não conseguia olhar para ele, encarar a realidade do que tínhamos feito. Mas antes que eu pudesse falar, Natan quebrou o silêncio. "Não é só você", ele disse, a voz baixa e rouca. "É ele também." Meu coração parou. "O que você quer dizer?" Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Natan se sentou, as mãos trêmulas, enquanto passava os dedos pelo cabelo. "Amanda", ele disse. "Ela não é apenas minha namorada. Ela também está vendo o Gregório.
as palavras me atingiram como um soco no estômago. Ela veio até ele em busca de ajuda. Natan continuou. A família dela estava em apuros e ele ofereceu ajuda com uma condição. Eu não precisava que ele detalhasse. A verdade estava dolorosamente clara. Gregório estava explorando Amanda, usando sua vulnerabilidade a seu favor. E Natan havia descoberto. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza horrível. O bilhete de Amanda, seus olhos desesperados, o comportamento errático de Natan. Tudo fazia sentido agora. Ele a havia seduzido não por amor, mas por vingança. Mas havia mais. As próximas palavras de Natan me congelaram no lugar. Ela está grávida, ele disse, e não sabe quem é o pai. O quarto girou enquanto o peso de sua confissão se assentava sobre mim. Amanda estava esperando um filho, e o pai poderia ser tanto Natan quanto Gregório. As implicações eram enormes, as consequências impensáveis. Nos dias seguintes, tentei confrontar Gregório, mas ele desviava das minhas perguntas com seu charme e evasivas habituais. Não foi até que encontrei o nome de Amanda no celular dele, escondido sob um contato falso, que percebi o quão profundo era sua traição. A confrontação que se seguiu foi explosiva. Gregório negou tudo a princípio, mas quando mostrei as provas, sua fachada desmoronou. Ele admitiu o caso, mas sua falta de remorso foi assustadora. Foi apenas negócio, ele disse, a voz fria e distante. Ela precisava de ajuda, e eu a forneci. Fim da história. Mas havia mais. As próximas palavras de Natan me congelaram no lugar. Ela está grávida, ele disse, e não sabe quem é o pai. O peso da confissão de Natan recaiu pesadamente sobre mim, a realidade pressionando como um cobertor sufocante. Nos dias seguintes, movi-me pela casa como um fantasma. O mundo ao meu redor parecia surreal e instável. A realização de que Gregório havia usado Amanda, que Natan tinha se enredado em uma tentativa desesperada de protegê-la, me deixava sentindo como se estivesse me afogando em um mar de mentiras e traição. Amanda. O nome me assombrava. A ideia de que ela carregava um filho sem saber quem era o pai fazia meu coração doer com uma dor que eu mal conseguia descrever. Eu não podia mais ficar parada. Eu precisava de respostas, não apenas para mim, mas para ela. Ela merecia mais do que isso. Decidi que precisava encontrar Amanda e falar com ela cara a cara. Demorou um pouco, mas finalmente consegui encontrar ela. Ela estava ficando no apartamento de uma amiga do outro lado da cidade. O lugar estava em más condições. Um prédio que já teve seus dias de glória, com pintura descascada e janelas que pareciam não ser limpas há anos. Respirei fundo antes de bater na porta, o coração disparado no peito. Um momento depois, a porta se abriu e lá estava ela. Amanda parecia ainda mais jovem do que eu me lembrava, o rosto pálido e cansado, os olhos ocos. Ela hesitou ao me ver, sua expressão mudando de surpresa para algo parecido com medo. Rapidamente levantei as mãos, palmas abertas, para mostrar que eu não queria fazer mal. Amanda, por favor, disse eu, minha voz quase um sussurro. Eu só quero conversar. Por um longo momento, ela apenas me olhou, como se decidisse se ia bater a porta na minha cara ou não. Então, com um suspiro, ela deu um passo para o lado e me deixou entrar. O apartamento era pequeno, cheio de móveis descombinados e cheirava levemente a fumaça de cigarro. Amanda gesticulou para que eu me sentasse no sofá desgastado e ela se acomodou em uma poltrona em frente a mim, os braços cruzados protetoramente sobre o estômago. « Por que você está aqui? » Ela perguntou, a voz cautelosa. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei sobre Gregório e Natan, comecei. Seus olhos se arregalaram e ela desviou o olhar, os dedos apertando seus braços. Não estou aqui para te julgar. Estou aqui porque quero ajudar. Ela soltou um suspiro trêmulo, os olhos brilhando com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Você não pode me ajudar, disse ela. Ninguém pode. Amanda, eu sei que você está com medo,
Mas você não está sozinha. Eu prometo, aconteça o que acontecer, estarei aqui. Vou te ajudar a resolver isso. Por um momento, ela me olhou, seus olhos procurando nos meus qualquer sinal de falsidade. Então, lentamente, ela assentiu, as lágrimas finalmente transbordando. Eu não sei o que fazer, ela sussurrou, a voz se quebrando. Estou com tanto medo. Levantei-me do sofá e ajoelhei-me na frente dela, tomando suas mãos nas minhas. Vamos descobrir isso juntas, eu disse. Você não precisa fazer isso sozinha. Amanda olhou para mim, as lágrimas caindo livremente agora, e pela primeira vez vi um vislumbre de esperança em seus olhos. Era frágil, como uma vela tremulando ao vento, mas estava lá, e naquele momento eu soube que não poderia decepcioná-la. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Ajudei Amanda a encontrar um lugar mais seguro para ficar, longe dos olhos curiosos de Gregório e do caos que cercava Natan. Conversamos por horas, desvendando a confusão de seu relacionamento com os dois homens. Ela me contou sobre as promessas de Gregório, sobre como ele manipulou sua vulnerabilidade e sobre as tentativas desesperadas de Natan para protegê-la, mesmo que isso significasse se comprometer. Natan também estava sofrendo, preso entre sua lealdade ao pai e seus sentimentos por Amanda. Ele havia agido por amor, talvez um amor equivocado, mas amor mesmo assim. Ficou claro para mim que ele estava perdido, tentando navegar em um mundo que lhe oferecia poucas escolhas. Gregório, por outro lado, era uma questão totalmente diferente. Sua traição ia além da infidelidade. Era um abuso de poder, de confiança. Quanto mais eu pensava nisso, mais raiva sentia. Eu sabia que não podia simplesmente deixá-lo sair impune. Ele tinha machucado muitas pessoas, e era hora de enfrentar as consequências de seus atos. Decidi confrontar Gregório de uma vez por todas. Eu precisava saber se ainda existia alguma parte do homem que um dia amei ou se ele sempre foi o monstro que eu agora começava a enxergar. Quando ele voltou de sua última viagem de negócios, eu estava esperando por ele, o coração disparado com uma mistura de medo e determinação. Precisamos conversar, disse assim que ele entrou pela porta. Ele olhou para mim, os olhos se estreitando levemente, mas assentiu, colocando a mala no chão. Sentamos na sala, o ar entre nós carregado de tensão. Eu coloquei tudo à mesa, as fotografias, o recibo, as palavras de Amanda. Pela primeira vez, vi algo se quebrar em sua expressão, um vislumbre de percepção de que sua fachada, cuidadosamente construída, estava desmoronando. Laura, você não entende, ele começou, mas eu o interrompi. Não, Gregório, eu entendo perfeitamente. Você a usou, você a explorou e manipulou Natan para que ele pensasse que poderia consertar tudo. Você tem ideia do que fez com eles? Ele desviou o olhar, o maxilar cerrado, mas não disse nada. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e definitivo. Percebi então que não havia arrependimento nele, nenhum remorso pela dor que causara. Ele era um homem que via as pessoas como ferramentas, como meios para um fim. Acabou, Gregório, eu disse, minha voz firme. Estou farta de te proteger e de fazer parte desse jogo doentio. Levantei-me, o coração acelerado, e fui embora. Não olhei para trás, nem mesmo quando ele chamou meu nome. Eu sabia, naquele momento, que finalmente estava livre. Livre das mentiras, dos segredos e da escuridão que havia consumido minha vida por tempo demais. Mas ao sair, o ar fresco da noite, preenchendo meus pulmões, também sabia que a batalha não tinha acabado. Amanda ainda precisava de mim, e Natan, ele precisava encontrar seu próprio caminho, longe da sombra do pai. E quanto a Gregório, era apenas uma questão de tempo até que seu passado o alcançasse. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez, em muito tempo, senti esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, todos nós pudéssemos encontrar uma maneira de curar nossas feridas. Nas semanas que se seguiram, Amanda e eu nos aproximamos.
Ela se mudou para um pequeno apartamento que ajudei a encontrar e trabalhamos para colocar sua vida de volta nos eixos. Ela começou a ver um terapeuta e, aos poucos, começou a reconstruir os pedaços de sua confiança destruída. Não foi fácil. Houve dias em que o peso de tudo ameaçava esmagá-la. Mas ela era mais forte do que imaginava. E ela não estava mais sozinha. Nathan também começou a mudar. Ele se distanciou de Gregório, finalmente vendo o pai como ele realmente era. Ele procurou Amanda e, embora o relacionamento deles fosse complicado, ambos sabiam que precisavam se curar separadamente antes de sequer pensar em ficar juntos novamente. Via em Nathan um desejo de ser melhor, de se libertar da influência tóxica do pai, e isso me deu esperança. Quanto a Gregório, ele tentou recuperar o controle, mas a verdade já começara a desmoronar sua vida. A palavra sobre suas ações se espalhou, e a fachada cuidadosamente construída de sua carreira e reputação começou a ruir. Ouvi rumores de investigações, de associados de negócios se afastando dele. Não era a justiça rápida que eu esperava, mas era algo. Ele finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações, e isso era suficiente por enquanto. Uma noite, Amanda e eu nos sentamos na varanda de seu novo apartamento, assistindo ao sol se pôr no horizonte. Ela se virou para mim, um pequeno sorriso nos lábios. Obrigada, Laura, por tudo. Segurei sua mão. Você não precisa me agradecer. Passamos por isso juntas. Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Eu não sei o que vai acontecer agora, mas acho que estou pronta para descobrir. Sorri, apertando sua mão gentilmente. Eu também. E enquanto ficávamos ali, as luzes da cidade começando a brilhar abaixo de nós, senti uma sensação de paz. O passado havia sido escuro e doloroso, mas o futuro estava em branco. E pela primeira vez eu estava pronta para enfrentá-lo, seja o que for que ele trouxesse, com esperança, força e a certeza de que nenhum de nós precisaria enfrentá-lo sozinho.